Voltamos. Vamos esperar a verbena entrar. Bem-vindos de volta. Vamos voltar. Estamos voltando. Pronto. Oi, Estamos de volta. O pessoal vai voltando. Ah, o voltando pessoal aí tá aos poucos. voltando também, ó. O pessoal tá entrando. Tá. Também, né? Um assunto tão importante pra gente no dia a dia. Deveria conhecer mais. Vamos lá. Quer retomar de onde você estava falando? Falando sobre essa conjugação da Lua, né? De entender o ciclo da Lua externo, com também o nosso ponto de sensibilidade com a Lua, né? Que é o que está Uhum. marcado no mapa de nascimento. Sim. Eu percebo em consultório com algumas pacientes que esse é um estudo extremamente potente. Hum. Então, quando as mulheres fazem esse acompanhamento, vai depender de pelo menos uns 6 meses, sabe? De estudo pessoal, de marcar diariamente suas sensações, né? Para poder identificar melhor a influência, então, que tem essa lua externa, né, no seu momento de vida, compreender a famosa TPM, né? E É. a gente percebe que não é bem isso, não Nossa, tem, agora eu não fiquei é curiosa. tensão, não é que desgosto dessa experiência, é todo um contexto mais amplo que precisa ser revisitado e compreendido, aceito também, muitas vezes, né? Então, esse é um estudo riquíssimo, né? Recomendo para todas as mulheres que observem, né? Façam essa observação atenta mesmo. Isso não depende da astrologia, né? A gente pode acompanhar por qualquer calendário, né? Mas se for com astrologia, é muito mais potente. Uhum. Que legal. E daí, para quem não entende nada de nada, tipo eu, assim, que não entendo quase nada, nada, só leio bastante quando algo me interessa, mas quando a gente faz o mapa, tem lá todos aqueles traçados, né? E daí tem Uhum. quadratura, tem um monte de coisas, um monte de termos que explicam quando existem. Você me corrige se eu falar alguma coisa errada. Quando existem tensões, assim, ou quando existem desafios, ou quando Isso, aquilo flui. Então, quais isso. são os traçados ou as conexões favoráveis e desfavoráveis no mapa? Uhum. A gente percebe que ângulos de 60 graus e de 120 graus funcionam positivamente. Então, ainda que a Hum, pessoa não esteja atenta àquele movimento, não entenda nada de astrologia, a gente percebe que momentos marcantes e positivos da pessoa têm a ver com a passagem por ali. Então, a pessoa tem um marcador, por exemplo, com um ângulo de 120 graus entre Sol e Saturno, né? sim, Aí, eu em tenho. algum momento do ano, aquilo vai ser ativado. Aí ela ganha uma promoção, por exemplo, ela é reconhecida no seu trabalho, ela consegue um trabalho novo, né? São hipóteses que caberiam nessa posição. E isso vai acontecer com ela, independente dela saber ou não de astrologia, Uhum, né? Então, os uhum, aspectos fluentes, eles operam ainda que a gente não entenda nada disso. Os aspectos desafiadores também operam. Então, ângulos de 90 graus e de 180 graus são mais desafiadores. 90 graus são as quadraturas, 180 graus são as oposições. Né? Então, uhum. quadraturas e oposições, elas desafiam porque elas criam conflitos internos. Elas Hum, fazem com que a gente experimente as contradições. É aquele momento que eu quero, mas não quero. Então, são hum. essas decisões que eu tenho vontade, mas eu não me autorizo, né? E isso pode ser uma roda presa na vida da pessoa.
Uhum. né? Você já Então, pegou um mapa conheço. assim? Não, depois eu faço pergunta. Termina de explicar, que agora eu Tá. tô curiosa. Então, pode fazer muito sentido entender como funciona essa dinâmica das quadraturas e oposições, porque elas não operam apenas para ferrar a nossa vida, né? Elas Uhum, são convites para que a gente se supere e use aquilo que a gente tem disponível como recurso interno para se superar, né? Então, uhum, esse é o desafio real, né? Da gente se permitir essa superação, não ficar no mais do mesmo e nem na repetição, né? uhum, uhum, É que é mais difícil a gente se superar quando existe um conflito interno, que eu tenho essas duas vozes falando na minha cabeça coisas diferentes. Qual delas que eu escuto? Então, às vezes é uma vida inteira para a gente conseguir se definir em algum uhum, aspecto, né? Tem uma quadratura. Aí a astrologia pode abreviar esse tempo e já te indicar qual é o melhor caminho para você. uhum. Tá vendo? Né? Uhum. Facilita muito, né? Ainda mais naqueles Facilita. momentos que você fica naquele dilema total e não sabe o que fazer, para onde ir, para onde correr. E daí você tem mais Sim, então uma visão. quadratura clássica, né? Às vezes a gente tem um impulso para conhecer pessoas, para formar uma aliança com uma outra pessoa, para viver uma relação, por exemplo, viver a troca de afeto, mas na hora que chega o compromisso, aquilo gela a minha espinha e eu não consigo me comprometer. Então, eu Uhum. quero vivenciar algo que requer um compromisso, mas eu não consigo sustentar o compromisso e acabo perdendo esse algo que também é importante. Né? Então, essa é uma quadratura clássica. Quem nunca viveu um momento desse? A gente pode viver esses momentos, mas tem pessoas para quem esse conflito é permanente, é a Ai, vida inteira, porque nasceu com ela, né? nossa, eu já vi muita gente assim. Deve estar cheio de quadrado no mapa. É, então você já pegou um mapa assim que você falou, meu Deus, coitada dessa pessoa. O que que aconteceu? Como é que ela nasceu desse jeito? Você já pegou um mapa que você olha e fala, mas que bagunça isso aqui? Já. Porque tem gente tão bagunçada que realmente deve ser um ninho de rato aquele negócio. Já. As quadraturas são algo que salta mesmo, a gente vê, forma um quadrado mesmo, porque o mapa tem esse aspecto, né, do redondo, como se fosse um relógio, e aí do lado de dentro os traçadinhos. Então tem pessoas que têm perfeito o quadrado e no meio do quadrado ainda tem um X, assim. Ai. E às vezes acontece. Mas o que eu percebo, Mariana, que é muito legal, assim, de ver, né? Existe uma chave em todos os mapas. Então, ela tem um monte Ih, travou. de Pronto. informações assim cruzadas. Em algum ponto, tem como equilibrar isso. Então, ou é o ascendente que dá uma equilibrada, ou é a lua. Tem um sistema de autoajuste inteligente que acontece Hum, no mapa, existe uma né? inteligência suprema, né? Ninguém tá Eu fadado acredito. ao fracasso total. Eu acredito muito nisso. Acredito. Então, por pior, entre aspas, que sejam as posições do mapa, pior porque, né, a gente sabe que todas as posições operam para bem e para o mal. Depende da Uhum, consciência, né? uhum, Mas alguns posicionamentos realmente são mais duros. Porém, ainda assim, vem um sistema lá de auto-organização que pode estabilizar, então, de uma maneira mais positiva. Então, é um ascendente mais dinâmico, que sai desse uhum, lugar do conflito. Pode ser uma lua mais impulsiva, que também faz com que a pessoa pareça que está perdendo a cabeça, mas não é, porque se ela ficasse no conflito, ela ia perder muito tempo da vida. Então, a lua dá uma hum, movimentada. Então, tem válvulas de escape. E isso é uhum. maravilhoso de ver, porque eu não peguei nenhum mapa ainda todo Mostrou. fechado. É, falou, Não sei nossa se senhora, tem, não flui não isso sei aqui. se tem, mas ainda não vi. É porque tem gente que parece que é assim. Então,
Até eu tô falando assim na questão política, né? Que a gente está vivenciando um período das trevas agora, então é difícil, né? Então vamos Uhum. lá. Vamos só dar uma recapitulada assim para quem não entende nada de nada. Até a Michelle perguntou no outro, e o ascendente, né? Então, você podia explicar um pouquinho do ascendente, que é alguma coisa que as pessoas se preocupam muito. Eu não sei se tem que se preocupar tanto assim com ascendente, né? Se Ah, é o é bom Sol e saber. ascendente. O Sol e É, Sol, ascendente e Lua são os mais importantes, você diria? são, são. Os três mais importantes. Eu não estava São os errada, pontos né? também que estão mais próximos da nossa consciência. Então, que a gente sabe que é. Entendi. O sol a gente sempre sabe que é porque é o que a gente mostra para o mundo. Sim. A lua é a gente na nossa intimidade. É quem eu mostro que sou, só para quem eu confio, né? No ambiente de casa, porque tem uma dimensão emocional envolvida, Sim. né? Uhum. Então, não é para todo mundo e não é em todo contexto que eu posso me abrir a esse ponto, né? E o ascendente, a gente recebe esse ascendente da mesma forma que a gente recebe o nome, a gente também recebe o ascendente, porque ele é definido no horário de nascimento. Uhum. Então, um bebezinho para nascer, ele parece que espera dar o melhor horário, o horário daquele Espera. ascendente para ele chegar. É verdade. Então, o ascendente coloca tudo no seu lugar. Se a gente pensar no mapa, o ascendente é quem vai definir as casas, os tamanhos das casas, onde cada planeta vai se posicionar por casa, por setor da vida. Então, é um grande organizador da vida. E o que eu tenho percebido também na minha experiência é que o ascendente é uma energia que, quando a gente se apropria dela, conscientiza e percebe que aquilo é parte integrante da gente, facilita a nossa vida, né? Hum. Facilita muito. Não é tão simples assim entrar em contato com o ascendente. Tem pessoas que, quando vão ler sobre o ascendente, falam, não tem nada a ver comigo. Sim. E, Já e, ouvi ao várias vezes. primeiro, e ao primeiro momento pode ser mesmo que a pessoa sinta que aquilo não tem nada a ver com ela, porque ela nunca se apropriou daquele traço. Uhum. O ascendente parece que as pessoas de fora enxergam melhor na gente do que a gente mesmo, né? Uhum. É curioso, é Nossa, curioso comigo isso. foi assim. Comigo foi assim. Falou, nossa, mas você parece tão de boa. Né? Porque o ascendente em aquário. Mas só eu sei. Duas também tem um ascendente em Só eu aquário. sei. Só eu sei da fogueira que eu vivo. Ai, ai. Mas Então, então. E a importância desse ascendente, de entrar em contato com do ele? Como é que isso ascendente. acontece? Ascendente abre portas na vida. Abre portas. Hum, Porque é uma energia que as outras pessoas captam e com a qual a gente pode se sintonizar para dar conta do recado, muitas vezes, né? Então, principalmente no aspecto profissional, o ascendente conta bastante, porque ele pode ajudar a gente a adotar um estilo, uma postura, um visual que hum, facilita a nossa expressão diante do outro. Então, eu não preciso esperar que o outro leve um tempo para me conhecer e compreender quem eu sou. Às vezes, com uma postura, um modo de falar, uma aparência, eu já transmito toda essa ideia, entendi. né? E que Mas eu sou, porque o ascendente é meu. Então, eu e se for sou de diferente verdade. do ascendente, a ideia que você quer passar? Por exemplo, o meu Aí, ascendente é em aquário, né? Se eu quisesse, por exemplo, é uma coisa que eu não quero. Então, acho que tem a ver isso, né? Se eu quisesse trabalhar numa empresa toda certinha, coisa que eu nunca quis na vida e nunca fiz. É, se eu quisesse passar essa impressão, tinha que ser diferente do meu ascendente, né? então, eu posso, por exemplo, ter uma Vênus em Capricórnio. Então, eu consigo sustentar uma aparência para um ambiente de trabalho como você descreveu, escritório certinho e tal. Hum, Mas se eu não tiver nada no significador correlato, a energia do ascendente vai ficar vibrando ali, né? Então, será que eu não tem como sustento? esconder. Eu posso até Exato. tentar
adotar uma persona, né? Uhum. Por um tempo, mas será que eu consigo sustentar aquilo sempre? É isso que eu tô te Quanto me falando, porque demanda? acontece muito isso, né? As pessoas querem uma coisa que não tem nada a ver com elas e se esforçam em sustentar aquilo lá que não quer dizer nada. Não vai dar É, retorno. isso, não dá retorno, não dá É, retorno. ainda mais esse mundo padrão que a gente vive, né? Onde se as pessoas fossem mais autênticas, a gente não estaria aí nessa situação toda de que a gente está. Né? Então é Hum, legal a gente aceitar mais a nossa individualidade, né, nesse ponto. E o uhum. ascendente, ele é a forma que as pessoas te veem, então? Sim, as pessoas sentem, mais do que veem, elas sentem, Hum, né? Então, uma pessoa com ascendente aquário, por exemplo, ela é sentida como alguém que tem algo a dizer, por exemplo, né? Então, são uhum. pessoas que funcionam muito bem como educadores, como pessoas E travou. que transmitem ideias para além delas, né? Também são artistas, né? Sustentam tanto essa energia do artístico, do espontâneo, né? Então, se você tem muito forte essa energia no ascendente e realizar algo completamente diferente, parece que você não está fazendo a coisa certa. Exato. Então, você pode estar fazendo certo, você está fazendo certo, mas o outro não sente dessa forma, Uhum, porque você não uhum. consegue, é como se tivesse ruído na sua comunicação, né? Hum, Então, tem muito a ver com a postura que a gente adota para a vida, né? Como a gente se apresenta para o mundo. E quanto mais próximo tiver essa construção, né, daquilo que a gente mostra para o outro, quanto mais próximo tiver do nosso ascendente real, mais a gente vai se sentir à vontade em ser essa pessoa que a gente se construiu. hum. Se você Então, fosse falar. Pode pode falar. fazer muito sentido esse estudo do ascendente nesse aspecto, né, da gente estar confortável, à Uhum, vontade, com essa uhum, postura que eu mostro para o mundo. uhum. E se a gente fosse falar assim em aspectos da psicanálise, o ascendente seria o quê? Dá para fazer essa correspondência? O Dá, sol, dá. o sol seria o quê? O sol é o self? É e não é. Ah, É e não é. Ah, a um primeiro momento, a gente tem muito mais próximo da consciência o ego, né? O sentido do eu. Né? sim. Aí eu vou misturar um pouquinho psicanálise e psicologia profunda. Tá. Se a gente estiver só na psicanálise, que a gente divide então em ego e de ego superego, o sol Uhum. está para o ego, que é essa área do consciente, as informações a meu respeito que eu tenho acesso, que eu sei que eu sou, né? Uhum. E dentro dessas informações eu posso selecionar aquelas que eu vou mostrar para o mundo. Então eu posso ser uma pessoa super emotiva, por exemplo, mas eu não mostro isso no trabalho. No trabalho, eu me Hum, fortaleço para não mostrar isso para ninguém, ninguém sabe, né? sim. Então, esse aspecto que eu seleciono e mostro, exponho com segurança, é a persona. Aí a persona pode ter a ver com ascendente, Hum, entendi. né? Com Tem muito a esse ver, eu cartão de acho. visita. Eu É, sou tem muito a muito ver. mais que o ascendente, eu sou o sol também, mas essa informação está comigo. Eu escolho se Uhum. eu mostro ou não, Ah, é. né? Isso é. É melhor até às vezes. Melhor deixar o pessoal só com ascendente, não mostrar o sol. Só com ascendente, né? E aí, o ascendente é um estudo interessante, porque realmente depende do horário de nascimento. A cada 2 horas, o ascendente muda, então, se você não tiver certeza do seu horário de nascimento, fica difícil definir o ascendente. Agora, tem muita gente que fala assim: sem o horário de nascimento não dá para fazer mapa astral. Dá sim, dá sim. Porque o ascendente é um aspecto, né? O Ah, resto só das ele coisas, define com a hora. Só define o ascendente com a hora. o ascendente é as casas. Ah, tá. As casas, né? Então, se eu Entendi. tenho um horário aproximado,
eu ainda consigo definir as casas. Agora, se eu não sei mesmo se eu nasci de manhã ou de noite, ainda assim a gente pode fazer um estudo bem bacana com os posicionamentos por signo. Então, a Lua, o Sol, Saturno, a relação entre Saturno, Lua e Sol, Júpiter, que é um caminho de expansão na vida, onde eu posso crescer, onde eu posso investir meu dinheiro e tal. Tudo isso é possível de fazer, ainda que eu não tenha o ascendente, né? Uhum. O que fica realmente a desejar são essas previsões a longo prazo, técnicas muito específicas, realmente fica prejudicado. Agora, nessa vertente terapêutica de processo de autoconhecimento, não tem nenhum prejuízo, pode fazer. Tem uma pergunta ali da Michelle falando que o signo solar é aquilo que a gente veio trabalhar nessa vida, para quem tem a fé em outras vidas? Tem alguma, Uhum. tem alguma explicação nesse sentido? Pois é, essa é uma leitura possível, né? De que a Uhum. gente tem certos compromissos a serem cumpridos numa existência e que aí o Sol, o signo solar, nos ajuda a definir que compromissos são esses, né? Eu não sei se eu acredito nisso, né? O Uhum. que eu vejo de fato é que as pessoas ficam muito felizes em se reconhecerem. Isso É sim. verdade, é verdade. Então, o estudo acho que tem mais a ver com uma confirmação, né, da nossa individualidade, daquilo que é importante para cada um, esse autorreconhecimento. Essa sou eu. Isso Uhum. aqui sou eu mesmo. Né? Uhum. Então, é muito comum, às vezes, a gente está falando sobre uma posição do sol e a pessoa fala: Como que você sabe isso? Eu nunca contei isso para ninguém. Né? Olha só. Então, É. talvez se nunca contei isso para ninguém é porque a pessoa não estava forte ainda para sustentar aquilo que ela é. Ela sempre foi aquilo. Uhum. Se é para trabalhar esse aspecto nessa vida, é um grande mistério, não sei. Mas que quando a pessoa acessa, ela se confirma e se apropria daquilo, que é o mais bonito, isso é verdade. E que eu ia te perguntar, essa questão das casas. Por que que é Uhum, importante a gente saber onde é que, em que casa tá? uhum. Porque Cada um na dos astrologia, planetas. cada casa representa um setor da vida. Então, a gente tem Hum, setores que vão dizer respeito de nós mesmos, a imagem que a gente tem, a nossa noção de identidade, o que que me importa mostrar, né, o que que eu não negocio, que valores são esses que eu não negocio, por exemplo, com a vida, com o mundo. Existe o padrão, por exemplo, de como ganhar dinheiro, né, de onde aplicar esse dinheiro, na noção de autossustentação, se eu sou uma pessoa capaz de me bancar na vida, se eu me garanto, ou se eu preciso de outras pessoas que me apoiem, por exemplo. Então, as casas vão indicar todos esses padrões, né? uhum. Todo mundo vai ter os 12 signos e as Sim, 12 casas, né? A distribuição disso é que depende do horário de nascimento, para a gente entender como que cada posição vai se corresponder. Isso sim. sim. E daí quem não sabe nem o dia que nasceu, não tem certeza, fica difícil, né? Fica, fica. Aí eu Porque tem recomendo muita outros gente, né? estudos. O estudo numerológico pode ajudar bastante, né? Pode fazer bastante sentido. Ah, é verdade, Tem né? muita Teve similaridade, um é motivo impressionante. para para aquela confusão toda. Do É, atraso, quem sabe, né? De tem sim. registrar. Tem. Ah, você falou, os bebês esperam a hora certa de nascer por causa do ascendente, né? Mas e quando a pessoa agenda? Agendou o parto? Ah, Mesmo assim tem um motivo? tem. Eu acredito que tem. Uhum, Eu acredito que tem. Principalmente quando a gente vê que o ascendente é aquela válvula de escape para equalizar coisas mais tensas no próprio mapa, sabe? uhum, E de alguma forma tem uma inteligência que conduz.
né, as relações entre os pais e os filhos, essa chamada, né, para o filho vir naquele sistema. Então, em algum nível acontece uma comunicação. Então, se a criança Sim, precisava nascer naquele horário, agendado, certinho, é porque ela precisava daquele influxo que só ia ter naquele momento, né? sim. E de alguma maneira existe uma sintonia aí com a mãe, com o bebê, e a mãe reproduz isso na vida concreta. Eu acredito nisso. Uhum. A gente precisa perder essa ilusão de controle, né? De que a gente tem o controle sobre as coisas e de que, assim, na questão de, vou escolher a data, ou vou escolher o... Não é bem assim, né? Existe uma inteligência superior tomando conta disso tudo. Ah, eu prefiro acreditar dessa maneira. É, eu também. Eu também. Acho que é muita audácia nossa, né? Achar que a gente tem algum um poder assim tão grande, né? Para determinar certas coisas que a gente não tem capacidade, né, de determinar. Eu acho que não. De alguma forma também as coisas vão cooperar. Tem um caso super interessante, não sei se eu contei para você quando a gente conversou, Hum, mas é de uma atriz que ela, não vou falar o nome, mas ela é uma atriz da Globo e tal, e ela teve a curiosidade de antecipar, então, quando seria o nascimento provável, né? Fez uma simulação de mapa e viu que aquele bebê ia nascer no signo de Virgem. e aí se E desesperou. aí ela não queria que o Ai, bebê que nascesse besteira. naquele signo. É. Gosto tanto de Então virginiano. ela antecipou o parto para que o bebê nascesse no signo de De Leão. leão. É. E aí, quando o bebê nasceu, foi num horário, né, num dia e horário que realmente era do signo de Leão. Mas o bebê nasceu com lua e ascendente em Virgem. Nossa, Então, na prática, esse bebê é super virginiano. tá vendo? Então, porque esse bebê talvez tenha sido formado para se expressar com a energia de virgem, né? Sim, E ainda que a mãe tenha interferido, alguma mágica acontece que garantiu que a energia de virgem ficasse ali impregnada, ficou impregnada com a lua e com o ascendente, sim. né? É. Ai, ai. Eu acho, eu sou tão contraria, eu fico tão contrariada com esse negócio que eu prefiro nem comentar, senão não dá muita polêmica. Mas vamos lá. Acho que a gente tem que respeitar a autonomia, né, da natureza. Esse negócio de ficar interferindo muito, vamos lá. É o que dá, é o que deu. Então, falando nisso, né, eu queria que você me falasse, assim, um pouquinho dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, né? Desse, como se fosse assim, um simbólico de um rompimento com a natureza, né? A gente foi tirado do jogo. Vamos lá, todo mundo encerradinho dentro de casa, porque vocês não sabem cuidar do meio de onde vocês nasceram, de qual vocês são Uhum, parte. Então tem um simbolismo muito grande, né? Não tem conexão, então totalmente. tem uma expulsão. É como se a gente saísse do paraíso. Saímos para a gente se depurar e poder voltar. Então, o que, Uhum, que você diz assim desses aspectos astrológicos do que está acontecendo agora, do que a gente precisa fazer também uhum. para voltar para o mundo? Pois é, a gente realmente está numa transição do pensamento coletivo, né? Essa pandemia, ela chegou exatamente quando Saturno fez uma passagem de Capricórnio para Aquário. E Saturno realmente é um planeta que dispõe sobre noções de limites, né? Coletivos também. Outros aspectos favoreceram isso, então Mercúrio estava em Peixes, junto com Netuno também em Peixes, então tinha um céu que favorecia o espalhamento, né, o fato de ser um vírus, enfim, que favoreceu a ocorrência de uma pandemia nessa época, né, do mundo. Uhum, uhum, Mas a gente está mesmo percebendo que existem conceitos sendo revisados a partir da pandemia. Então, a noção de circulação das pessoas, do deslocamento para trabalhar, da emissão de poluentes, por exemplo. Em tão pouco tempo a gente está vendo uma recomposição da camada de ozônio, né? Quem sim, imaginaria que era tão rápido
assim. É, é. Então, eu acho que tem aspectos que estavam muito no campo das ideias e que acabaram se comprovando agora de uma maneira que a gente não tem como não ver, né? Uhum. Existe toda uma economia de tempo, de esforço, de material humano, de combustível, né, com os deslocamentos que não estão sendo feitos, e as pessoas descobriram formas de continuar trabalhando, continuar produzindo, remotamente, muitas vezes. Então, a gente está passando por uma outra compreensão de como as relações podem funcionar. Né? Aquilo que parecia, ah, nossa, nunca vai acontecer isso, aconteceu, né? Aconteceu. Uhum. E são valores aquarianos. Uhum. Esse é o ponto interessante, né? Uhum. Essa noção de saúde coletiva, de que não adianta a gente ter uma saúde ótima para poucos privilegiados. Né? Diante de um cenário de Exato. pandemia, isso não te salva. Né? A Uhum. saúde precisa estar disponível para todos, de uma maneira universal, igualitária, que é o nosso arcabouço aqui do SUS, né? Uhum. Então, olha só o Saturno colocando em xeque esse modelo de privilégios, de sucateamento do público, de entender o público como favor. Não é Sim, favor, é uma não é. construção coletiva. Né? As pessoas pagam imposto para que isso aconteça, né? Sim. Então, colocar as coisas numa perspectiva. Eu acredito que a pandemia está indiretamente levando a gente para essas conclusões e que são conclusões aquarianas. Né? Aquário tem a ver com essa noção do coletivo em harmonia, né? Das Uhum. noções de solidariedade, fraternidade, igualdade de oportunidade para todo mundo. Então, faz parte, por exemplo, do cenário aquariano, a discussão sobre racismo que tomou conta, né? Verdade, Nesse verdade. mês, a gente já está vendo repercussões grandiosas, né, nesse tema. Quando a gente está em Gêmeos, né? Gêmeos e Aquário são do elemento ar, são elementos afins, então eles se potencializam. Então a gente Uhum. está vendo acontecer agora. Então, Saturno em Aquário promete. Eu acho que a pandemia, por mais triste e desafiador que seja esse cenário, está dentro de um conteúdo maior, energético, né? Que faz com que a gente se atualize, né? E talvez se a Sim. gente tivesse feito o dever de casa, a gente não estaria passando por isso. Exato, exato. Certeza. Né? Mas as pessoas resistem, né? Aquela coisa que a gente estava falando. Resistem em fazer as coisas do jeito melhor para todo mundo. E aí dá no que Uhum, dá. E o uhum. que a gente pode esperar nos próximos, até o fim do ano aí, mais ou menos, aqui no nosso país? Pois é, infelizmente a gente ainda não está num cenário liberado, né, dessa epidemia aqui no Brasil. A gente deve ter algum platô lá para outubro. Astrologicamente, as previsões não são as melhores. A gente deve ter um período ainda de muito acirramento de ânimo agora no meio do ano, ainda muitas polarizações. Alguma possibilidade de entendimento deve acontecer em outubro, quando a gente estiver no signo de Libra, também um outro signo de ar, onde já tenha dado tempo para as pessoas refletirem, né, profundamente, cada uma Uhum. no seu microcosmo e a gente coletivamente no macrocosmo, e chegar Sim, num consenso, né, de como direcionar como conduzir a vida daqui para frente de forma mais palpável, assim, comprometida com o coletivo de verdade, né, sem falsas esperanças e também sem oportunismo, né, porque uhum. é o fim do Ai, mundo a gente pensar que tem gente ai, querendo ganhar dinheiro no tem, cenário de pandemia, né? tem. Então, será Uhum, que a gente está disposto a ser conduzido por pessoas com esses valores tão atrasados? Talvez isso uhum. fique cada vez mais claro até outubro, né? Que bom. Eu acho que é um período de virada para a gente sair desse lugar que a pandemia paralisou todo mundo.
Sim, né? sim. Então, para além do desafio científico de contenção disso como doença, eu acho que tem uma compreensão maior aí, mais alinhada, né, mais voltada para o humanitário, que tem toda a chance de se estabelecer e que precisa, de fato, se estabelecer, porque Saturno vai ficar 2 anos e meio em Aquário. Então, se a gente Nossa. não fizer agora esse trabalho, vai ser muito mais sofrido e por 2 anos e meio. Nossa. Ou seja, tem que entrar na linha agora. Os Tem, valores de comunidade, igualdade, liberdade, tem, fraternidade, tem que se estabelecer. tem. Tá na hora, já passou da hora, né? É. Ai, gente, tem perguntas, gente? Alguém mais tem mais pergunta para a gente encerrar aqui? Já alugamos muito a verbena hoje, já explicou pra gente a astrologia de ponta cabeça já. Eu tô passando o dedo aqui também para ver se tem alguma pergunta, mas acho É, que mas não, acho que a ficou gente lá não no tem mais outro. pergunta. É. É, talvez. Gente, vocês têm alguma pergunta? Aproveita agora. Verbena, fala alguma coisa assim da. Pri, A gente. Pri, ó, eu vou te dizer que outubro é um mês muito importante no calendário, tá bom? Talvez por um período. Ixi, travou, Verbena. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou, voltou. Ah. A Pri continua aqui. Quando vai sumir? A gente tá fazendo campanha Sumir diária eu ali, não ó. sei. A Sumir eu campanha não tá em sei, marcha. mas a gente deve ver alguns movimentos fortes, então, nos próximos períodos de ar, tanto em Libra quanto Aquário do ano que vem. A gente tem indicadores fortes de mudança de poder. Então, pode ser. Vamos fazer nossa lição de casa, né? Uhum. Porque não adianta nada, né? A gente ter ali uma ajuda, senão a gente vai ficar aí tempo de Saturno em Aquário sofrendo. Uhum. Não dá. Ah, então tá bom, gente. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Verbena, por Hum. essa. Obrigada. Deixa lá. Ai, acho que tem. Surgiu uma pergunta. Oi. Que astro reflete a idealização que a mulher faz do homem, parceiro? Do parceiro? Tá. É. A um primeiro momento, Marte sustenta essa ideia, porque Marte tem a ver com o ânimos da mulher, então esse ânimos é vivenciado na projeção, né, numa busca de complementariedade. Então Marte pode, a um primeiro momento, representar isso, né? Mas em algumas situações mais complexas, o Saturno representaria, quando existe uma história de vida muito ligada com o pai, por exemplo, o pai como uma figura de autoridade importante. Então, talvez também o Saturno tenha que ser visualizado para entender o que que essa mulher busca no homem, né? Na Hum, vivência da complementariedade, daquilo que eu preciso hum. desenvolver em mim, né? E eu busco esse atributo no outro. Mas de imediato é Marte. Aquilo que faz com que a gente se encante com a pessoa, só pense nela o dia inteiro, né? Ficar pipocando assim na nossa tela mental, né? Mas Aquela assim, pessoa. Verbena, por exemplo, no meu mapa, o Marte está em Libra, Saturno também Hum? está em Libra e o meu pai é de Libra. Isso quer dizer o quê? Meu destino é libriano? Pode ser um libriano ou pode ser alguém que tenha Vênus em Libra, por exemplo. Porque Ah, tem a questão da complementariedade, não pode esquecer. Relacionamento afetivo é isso, né? Luz e sombra. É isso que é a uhum, complementariedade na astrologia. Então, se uhum. eu tenho o Marte em Libra, eu posso estar buscando uma Vênus no polo oposto, uma Vênus em Áries, por exemplo. Porque eu preciso desenvolver algo mais assertivo, mais jogado, né? Que Ariano se joga de cabeça, é mais resolutivo, mais voluntarioso.
E aí, em Libra, eu tenho um pouco mais de cuidado, né, com as decisões, me pergunto muito sobre a oportunidade daquilo acontecer. Então, talvez nessa correspondência de polos tem um grande aprendizado e grandes potências para surgirem desse encontro também, né? Nossa, Então, a gente explosões. avalia nos encontros afetivos a complementariedade. Então, Marte e Vênus. Uhum. E isso, a complementariedade surge, mas o espelhamento também? Também, também. Porque quando eu identifico isso no outro, no fundo, é algo que eu gostaria de colocar em prática comigo. Então é um espelhamento, né? É Uhum. distorcido, assim, é ao Sim, contrário, mas é um reflexo nosso. sim. Aí a Regilene perguntou, e quando você meio que atrai uma pessoa? Acho que sempre do mesmo tipo, né? Ela quer dizer. As repetições, né? É. Então, será que tem alguma coisa para ser aprendida nessa repetição? É. Uhum. Geralmente tem alguma coisa para ser aprendida. A Aí não gente sei não se tá isso é aprendendo. Não sei se isso é só definido pelo mapa astrológico. Acho que aí também tem um trabalhinho individual, né? Para a gente Uhum. esclarecer por que que sempre o mesmo tipo de pessoa retorna para a nossa vida. Ah, não, ela tem acho que um negócio platônico aí, ó, que você nunca viu e ao conhecer ela sente frio na barriga, pensa direto na pessoa, mesmo não tendo nada a ver com ela. Aí é projeção, né? Aí é uma projeção Ah, bem boa. é, porque não conhece, né? Se Não você não conhece. conhece a pessoa, o que que você está vendo nela? Idealizado, né? Hum, é. Mas não existe isso, Verbena. Não acaba com as nossas fantasias femininas de que não existe nada assim, que essas conexões Existe, distantes. Existe. existe, Mas, existe. Esse reconhecimento, né, esse radar que a gente tem para identificar quem é que tem a ver com a gente, né? É claro que é sustentado pela energia que a pessoa emana. Então, se a pessoa uhum, emana essa energia, ela tem um posicionamento que conversa com nós. Né? Então, esse encontro sutil nas sim. entrelinhas, ele existe de verdade. Se a gente for depois explorar isso no mapa de um e de outro, com certeza vai ter uma relação entre esses posicionamentos. E vai explicar por Uhum, que, né, mesmo sem conhecer a pessoa, sentiu essa afinidade absurda, né? Mas uhum. também tem a ver com aquilo que é conteúdo nosso e que está precisando ser aprofundado, que a gente tenha que admitir para si mesmo, e aí é o trabalho do autoconhecimento, né? Se eu vivo isso fora, isso também está acontecendo do lado de dentro. Então, é aí Sim. que ela tem que olhar, porque que ela está identificando isso tão prontamente e fica nessa sede de viver essa relação com a outra pessoa, porque é algo urgente para ela reconhecer nela mesma, né? Uhum. É, né, a gente emana e acaba atraindo, né? Aquela pessoa que vai se conectar com aquela energia. E é algo que a gente está querendo entrar em contato. Sempre está dentro da gente, né? Sempre Sempre está existe. dentro, sempre Uhum. está dentro. É Tá isso vendo? A mesmo. gente é um mundo maravilhoso. Se a gente se conhecer, né? É um vasto mundo. Hum, A gente se é isso encanta mesmo. e às vezes a gente conhece a gente através do outro também. Só não pode ficar idealizando, não, né, Verdadeiro? Porque senão é sofrimento. Então, Ixi! Opa, a voltou. a Voltou, idealização voltou. A Voltou. idealização, ela pode, a um primeiro momento, fazer o papel de encantamento, né? Que vai garantir com que eu me vincule com a outra pessoa. Uhum. Mas sustentar esse vínculo requer que eu me conheça, né? Exato. Verdade. Então tá. Ah, só tem uma última coisa assim que me surgiu para a gente terminar, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aí. Por exemplo, a questão da nutrição tem a ver com a nossa mãe, né? Nossa primeira nutriz, então é quem nos nutre e tal. E a questão
de se colocar no mundo, de ser uma pessoa inseparada da mãe, tem a ver com o pai, né? Aquele que coloca a gente. Tô te vendo. Então, tem a ver. Então, a gente pode também buscar no relacionamento, né? Reviver alguma coisa que a gente não conseguiu vencer, vamos dizer assim, no relacionamento com o nosso pai ou com a nossa mãe também, né? Já aconteceu comigo as duas coisas, então por isso que eu tô falando Sim. que isso pode acontecer, né? Então é importante a gente olhar para o nosso mapa para conhecer essas relações com pai e mãe e entender os relacionamentos que a gente está constituindo a partir desse desafio que a gente teve lá com a Com o pai e relação com a com. mãe, sem dúvida. Inclusive quando é caso de ausência, né? A ausência do pai e a ausência da mãe Hum, também. Essas ausências podem ser revividas e ressignificadas numa relação afetiva. É muito possível. sim, sim. Uhum. Ou, por exemplo, Então, a pessoa conhecer, por que. exemplo, Pode falar. conhecer essas questões anteriores, né, de pai e de mãe, para serem resolvidas individualmente, pode fazer toda a diferença para que você não comprometa o seu relacionamento. Porque se a gente está no inconsciente, a gente vai revisitar essas questões na relação atual. E a gente corre o risco de perder a mão nessa relação. E às vezes pode não dar certo essa relação, porque eu tô lá revivendo traumas que são da minha individualidade. Não precisavam estar aqui nessa relação. Uhum, Né? uhum, Então, quanto mais a gente se conhece e trabalha, eu também posso preservar vínculos que são importantes para mim hoje. Né? E sim. não precise ficar vivendo nesse vínculo alguma coisa que é anterior, que não tem nada a ver com essa relação aqui. Ou Eu mesmo posso finalizar salvar uma vínculos, né? Ou também, porque mesmo. aí a gente pode ver que entrou na mesma dinâmica que havia antes. Porque se eu Sim. não estou conseguindo lá, também não vou conseguir entender essa daqui. E aí, nessa daqui, eu posso estar me vinculando com uma pessoa agressiva, por exemplo, uma pessoa abusiva, reproduzindo um contexto anterior, e estou sofrendo hoje, sofri antes e sofro agora de novo, né? Uhum. Então, também, para a gente dar um basta numa relação que não tem para onde crescer. Também, possível. E acontece de homens e mulheres buscarem no outro uma nutrição emocional que não teve da mãe, por exemplo, porque a gente teve mães que trabalharam muito, que ficaram muito tempo fora. Eu vejo esse tipo de queixa de homens e mulheres, assim, de É, querer um parceiro que te alimente, em todos os níveis. em todos os níveis, né? E às vezes a pessoa fica porque o parceiro alimenta, viu? Hum, Às vezes a é. pessoa fica porque ela se sente nutrida ali, né? Naquela relação. Às vezes não tem nada, mas o parceiro faz comida. E isso para. Isso é verdade! Nossa Gente, Senhora! É taurino, né? É o taurino que quer comer bem. acontece. E Ai, aí ai. cada um tem a sua comida, né? Que comida é essa que eu estou É, recebendo, né? exato, é. O que, É. que o outro tem que me alimenta, que eu acho que é vital. E aí pode ser um grande ponto de compreensão, né? Eu acho que é vital, mas talvez não seja. Talvez eu dê conta de viver sem isso, né? Da mesma maneira que eu dou conta de viver sem aquela mãe idealizada, com uma mãe real. Quando eu entendo a mãe que eu realmente tive, a mulher que ela pôde ser na época que eu nasci, e as coisas que ela pôde realizar por mim, na capacidade dela, do momento dela, eu também fico em paz com as coisas que os outros me dão. Porque eu percebo que eu não preciso tanto assim de que o outro me dê coisas. Eu quero me dar Exato. também, né? Uhum, Eu uhum. gosto de estar com o outro, mas eu Sim, não preciso estar com o outro porque preciso. ele me dá isso. Exato. A palavra é essa. Não preciso. Eu quero, né? É uma questão de eu escolho. Isso mesmo. Então tá bom, né, gente? Ninguém mais tem dúvidas. A gente já estourou aqui para bastante horário. Então é isso. Obrigada, Verbena. Obrigada, pessoal. Obrigada a Obrigada você, eu adorei. pela, pela aula, pela super aula.
E, e daí, gente, quem quiser se conhecer mais astrologicamente, é só contatar a Verbena aí nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, que foi o que eu fiz, fui atrás no Facebook. E estamos à disposição aí para o autoconhecimento e uma vida mais consciente. Tá certo, agradeço também o convite, Mariana. Sucesso no seu Para projeto, nós. bom? E quem quiser me seguir, meu Insta é Verbena Yin de Yin Yang, é Y-I-N. Eu vou também pela hashtag Verbena Terapias, e aí só tenho cuidado de botar verbena com 2 N. Tá Tá? certo, então, gente. Até a próxima, né? Obrigada, A gente Mariana. faz próximas, quem sabe aí mais um futuro. Obrigada. Tá joia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Até mais.